Boa noite, Amanda. Boa noite, Dayana. A gente começa em 5 minutinhos, ok? Peguem papel e caneta. Sônia, Rafael. Oi, boa noite, tudo bom? Vamos começar enquanto as outras pessoas não chegam, porque temos o nosso tempo aqui. Oi, Amanda. Oi, Dayana, tudo bom? Estão me ouvindo? Boa noite, professor. Tudo bem? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Então sejam muito bem-vindas à mentoria de redação com o professor Guilherme. E na aula de hoje nós vamos falar sobre português, a parte gramatical aí, pontuação, vírgula. Hoje com a professora Maria. Então, a professora Maria se apresenta e vamos começar a aula, né? Boa noite, meninas, tudo bem? Meu nome é professora... Eu sou a Maria Luísa, né? Sou a professora Maria. Eu e o professor Guilherme, nós já trabalhamos juntos anteriormente. E eu vim aqui que hoje a gente vai focar na microestrutura. Hoje a gente não vai falar de questão de estrutura, a gente vai falar um pouco sobre a questão gramatical. Para a gente falar um pouco sobre aqueles erros gramaticais que são os mais comuns, né? Os mais repetitivos. E o principal deles é a vírgula, né? Que muita gente tem dúvida em como usar, se realmente é uma pausa, se não é. Só que, além disso, eu vou falar dos outros sinais de pontuação, só que um pouco mais por cima, né? Porque também são bem menos complexos do que o uso da vírgula. Então, a gente pode começar? O professor Guilherme quer falar alguma coisa? Não, podemos. Pode prosseguir. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala da questão dos sinais de pontuação, a gente vai focar em alguns que são os que vocês vão usar nessa tipologia textual, que no caso vai ser a dissertação, né? Da prova de concurso. Pode ir para o próximo slide. A gente vai focar no ponto final, né? No ponto de parágrafo. No ponto de parágrafo e também nas travessões ou nas vírgulas que são textos que podem ser usados dentro do nosso texto.
Questão de ponto de exclamação e ponto de interrogação, a gente não vai falar sobre, porque é sempre importante que a gente evite perguntas dentro do texto, a menos que você vá colocar uma pergunta que você mesma vai responder, mas mesmo assim, não é uma estrutura que eu recomendo, né? Porque muitas vezes traz uma ambiguidade para o texto, traz uma falta de complexidade, fica um pouco mais difícil da compreensão de quem está corrigindo, e pode ser que você deixe ideias abertas, que não é o que a gente quer, até porque a dissertação ela tem um teor informativo. Então, você tem que levar informações e não trazer reflexões para que a pessoa responda. E também a questão do ponto de exclamação é que a gente usa muito mais dentro das narrativas, né? A gente não marca com interrogações, com exclamações, porque ele dá uma ideia de surpresa, de espanto. Então, esses dois tipos esses dois a gente não vai usar. E até o travessão, que a gente usa muito na narrativa, geralmente para falas, aqui a gente vai poder sim usar ele, mas de outra maneira. Gente, só um minutinho aqui, que a minha... Vem cá. Estão tendo alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Tudo tranquilo? Posso passar esse slide? Enfim, enfim, aí aqui vai falar sobre o conceito de sinal de pontuação, sobre as várias possibilidades de entonação, porém o nosso foco não vai ser em todos, né? Como eu falei, eu quero focar no ponto e vírgula, no ponto final e na vírgula, que vai ser o maior foco da nossa aula. Então pode ir pro próximo. Ok. Então, como eu falei, aqui a gente tem os tipos de pontuação. Então, tem a vírgula, que é de onde vem a maior dúvida. A gente vai ter o travessão, que dentro da dissertação, a gente vai usar ele como? A gente vai usar ele geralmente para separar um aposto. Quando é um texto que você já colocou várias vírgulas, para trazer uma variedade de vocabulário também, né? Porque o travessão, ele pode sim ter essa função de separar o aposto. Né? O que é o aposto? É aquela partícula explicativa. Então, por exemplo, vamos supor que você falou, Thomas Hobbes, aí você quer especificar que o Thomas Hobbes é um filósofo. Então, você pode colocar entre travessões que ele é o filósofo, que isso vai ser um aposto. Então, é sempre bom para você trazer uma informação a mais, uma informação que vai enriquecer seu texto e diferenciar sem ficar usando várias e várias e várias vírgulas, né? Porque muitas vezes a gente está num processo de... você vem de uma oração onde você está enumerando várias coisas. Tipo, você está trazendo várias coisas e várias vírgulas. E aí, para você não ter que usar mais vírgula, aí vem essas outras opções aí, que é o travessão, o ponto e vírgula. Inclusive, o ponto e vírgula, vou falar dele aqui, que ele também é mais rapidinho. E aí, depois que eu falar deles, aí eu vou abrir para caso tenha alguma dúvida. E aí a gente entra, de fato, na vírgula, que vai ser o nosso foco principal. Então, a gente vai ter também o parênteses. O parênteses ele é muito importante em questão de sigla. Toda vez que vocês forem usar uma sigla, vocês têm que trazer a sigla por extenso. Toda vez. Professora Maria, mas é uma sigla muito na cara. Todo mundo sabe o que é BNCC, por exemplo. Você tem que sempre partir do pressuposto de que a pessoa que vai corrigir a sua prova, a pessoa que está ali na banca, de que ela não sabe. Então, você sempre vai detalhar tudo, tudo, tudo. Até se for MEC, que todo mundo sabe que é Ministério da Educação, você vai lá colocar entre parênteses o que significa a sua sigla. Só que você só precisa colocar uma vez, tá, galera? Só uma vez. E aí, durante o restante do texto, aí você pode ficar só usando a sigla. Mas a primeira vez que você usa, você tem que explicar. Então, o parênteses, ele, dentro da dissertação, ele vai ser mais usado nesse sentido. Aí a gente tem o ponto e vírgula, que ele geralmente é usado para separar orações. A vírgula, geralmente você usa ela para separar palavras quando você está caracterizando alguma coisa. Então, se você está falando do sistema de ensino, você está falando que ele é muito deficitário, que ele está muito problemático, então você está enumerando as problemáticas. Então, aí você usaria a vírgula. Porém, se você tem uma ideia que é pertinente ao que você está falando, né, ainda permanece na mesma linha de raciocínio, mas já não é mais exatamente a mesma coisa, tipo, não é uma coisa complementar, é meio que uma outra perspectiva da mesma coisa que você está falando, e aí você vai iniciar um novo período, você pode iniciar separando pelo ponto e vírgula. Então, é como se, para ficar mais claro,
a vírgula você usasse para separar uma enumeração, algumas características, enfim, termos menores e que são necessariamente complementares, né? Um vai estar ligado ao outro, e o ponto e vírgula já pode ter uma ideia diferente, mas que esteja ainda ligada a essa mesma ideia. E aí, se você já quiser começar uma outra ideia, aí você já muda de parágrafo, né? Então, basicamente, o ponto e vírgula é para isso, para essas pausas mais longas. Eu não gosto de usar o termo pausas, porque pausa é uma coisa sonora, né? E a gente fala da questão de escrita. Mas acho que fica mais fácil de entender a gente falando. Então, basicamente é isso. E os 2 pontos, como que a gente usa? Gente, muita cautela. Primeiro que eu sempre sugiro que se evite os 2 pontos, porque é muito fácil errar. Porém, se você decidir que você vai usar os 2 pontos, então use com sabedoria. Então, por exemplo, se você quer especificar alguma coisa, quer marcar alguma coisa, por exemplo, você fala as 2 ministras de tal lugar. E aí você vai e coloca 2 pontos, e aí você entra, você já coloca os 2 pontos e já começa com o nome delas. E aí você já conclui. Mas é só em questões de especificação também. Só que aí você tem outras opções. Você pode usar tanto o travessão quanto a vírgula para fazer a mesma coisa que os 2 pontos. Então, fica aí essas 2 possibilidades. Mas se usar direitinho os 2 pontos também, não vai trazer nenhum prejuízo. Tudo bem? Até aqui, alguma dúvida sobre esses pontos, esse tipo de pontuação? Não? Tá tranquilo? Então, a gente vai falar agora da vírgula. Professor Guilherme, pode passar a vírgula para mim, por favor? Já passei. Já passei esse aqui. Pode passar de slide. Não, pode voltar. Pode voltar. Gente, vamos comentar sobre os pontos, só para eu trazer essa diferenciação. A gente tem o ponto simples, que é o ponto que você vai usar no meio do parágrafo. Então, para encerrar um período, né? Então, geralmente, um parágrafo vai ser composto de 2 a 3 ou 4 períodos. Então, o ponto simples é o que você usa no meio do parágrafo. O ponto do parágrafo é o que você usa para encerrar o parágrafo. E o ponto final é o último ponto do texto, né? O que você usa para encerrar. Beleza? Pode ir para o próximo. Aí aqui, esses aqui, é até bom que eles estejam juntos. Esses são os que vocês nunca vão usar dentro de uma dissertação. Se for um texto narrativo, uma carta, uma crônica, tudo bem. Mas dentro de uma dissertação que tem uma pegada mais formal, uma coisa em terceira... Uma coisa não, né? Um discurso em terceira pessoa, no qual você sempre vai falar de uma coisa que é um fato, você sempre vai trazer fatos, você não vai deixar perguntas e nem vai trazer exclamações que traz uma ideia de surpresa ou aumenta a entonação. E há reticências que dão uma ideia de continuidade. Então, vocês também não vão usar reticências no texto, porque se vocês colocam 3 pontinhos, dá a sensação de que não terminou, de que está incompleto, de que a ideia não foi concluída. Então, também vai atrapalhar muito o texto de vocês, beleza? Então, pode ir para o próximo slide. Então, chegamos aqui na tão fatídica vírgula. Gente, são muitas e muitas e muitas regras para se utilizar a vírgula que a gente tem dentro da gramática tradicional. Mas eu sintetizei aqui para vocês em 4, sendo que não são todas que vocês vão usar dentro da dissertação, mas eu basicamente resumi nas que são de fato importantes e nas que realmente meio que resumem todas as outras. Então, em vez de a gente ficar falando sobre questão só de adjunto adverbial, adnominal, quando que usa, quando não usa, a gente vai focar nos pontos mais específicos do uso da vírgula. Que aí, quando vocês aprenderem isso, vocês vão ver como vai ficar fácil usar a vírgula. Então, vamos começar com... Aqui vai explicar um pouco sobre a importância da vírgula. Então, falo, por exemplo,
o tanto que a vírgula ela é importante para evitar ambiguidade. Principalmente a gente falando dessa questão de texto dissertativo, gente, é muito importante que a ideia de vocês esteja clara dentro do texto. Muito importante. Porque às vezes vocês pensam uma coisa, aí vocês escrevem, só que a falta de cuidado com a microestrutura, a falta de domínio da língua portuguesa, acaba trazendo vários problemas em questão de interpretação para quem está corrigindo a redação, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, não espere e não espere. Então, no primeiro, a pessoa basicamente estaria falando não espere. Então, na primeira, estaria falando para esperar e na segunda já está falando para não esperar. Então, a gente já tem aí um primeiro exemplo, né, da importância da gente ser muito cauteloso com a questão da vírgula. Olha esse outro exemplo aqui de números decimais, por exemplo, 23,4 e 2,34. Então, a gente já muda totalmente um valor pautado na vírgula. O terceiro exemplo, aceito, obrigada. A gente tem aí, basicamente, como se nesse discurso a pessoa estivesse falando que aceita o que foi oferecido a ela. E agradecendo, né? O obrigada no sentido de estar agradecendo. E no segundo aqui, e no segundo que tá falando aceito obrigada, que ela tá falando que ela está sendo obrigada a aceitar, né? Que ela tá aceitando aquilo que estão dando para ela, mas obrigada. Agora sim, pode passar. Aí aqui a gente tem outro exemplo. Não, pode ser isso. Isso só ele resolve. Então, nesse primeiro exemplo, tá falando que isso sozinho ele resolve. E no segundo tá falando que só ele consegue resolver. Então, no primeiro, poderia estar dando essa ideia de que só isso ele pode resolver, e no outro, de que isso só ele pode resolver. Então, a gente tem uma ideia aí de ambiguidade também, caso não tivesse vírgula. Se não tivesse o uso da vírgula dentro dessas duas orações, a gente teria o problema de ambiguidade e a pontuação cairia bastante também, né? Aí a gente tem esse último exemplo aí, que é esse juiz é corrupto. E o outro, que é esse juiz é corrupto. Então, no primeiro exemplo, a pessoa está falando com o juiz é com quem ele está falando, tipo assim, juiz, esse é corrupto. E no segundo, ele está falando que o juiz é o corrupto. Então, é muito importante que tenha esse cuidado, né, com o uso da vírgula, que vocês fiquem bem atentas quando você está trazendo o sinal de pontuação, porque a vírgula, ela é um sinal de pontuação que interfere diretamente na questão do conteúdo que você está oferecendo, né? No conteúdo que você está apresentando, no discurso que você traz. Então, muita atenção para as regrinhas de uso da vírgula que eu vou falar agora. Pode passar para o próximo slide. Pode passar isso também. Vamos direto para os conceitos, que eu acho que já tá bom de exemplo. Pode passar também. Pode passar isso também. Tá. Então, vamos lá das principais regras para a utilização da vírgula. A primeira é que a gente vai usar o emprego da vírgula no período simples. O que é o período simples? É quando a gente tem só uma frase já com ideia completa, tá, gente? Que a gente não vai ter o uso das conjunções juntando mais de uma ideia. Mas depois pode ser que a gente dê uma aula mais para frente sobre período simples e período composto para focar nisso daí. Mas agora vamos focar aqui na vírgula. Então, na primeira regra, a gente usa a vírgula para separar numa enumeração termos com a mesma função sintática. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu fui à feira e comprei maçã, banana, laranja e uva. Então, eu tô falando para vocês que eu comprei várias coisas na feira. Como eu tô enumerando as coisas que eu comprei, então eu uso a vírgula, ok? Então, sempre que trouxer essa ideia de enumeração, mas onde que a gente aplicaria essa primeira regra dentro da nossa dissertação de concurso? Então, por exemplo, quando você está caracterizando alguma coisa trazida pelo tema, em algum dos tópicos que fala sobre coisas boas ou coisas ruins, por exemplo, um tema que a gente já viu muito é questão de militarização das escolas, independente da posição. Sempre tem aquele paralelo entre
É bom ou é ruim? Então, quando você estiver explicando os motivos de ser bom, então você vai estar lá enumerando várias características. E se você estiver trazendo os motivos de ser ruim, você vai estar lá trazendo vai estar lá enumerando novas características negativas. Então, a vírgula, nesse sentido, você usaria, né, várias vezes assim seguidas, porque é um processo de enumeração. Então, enquanto você estiver enumerando, você vai estar usando a vírgula. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tranquilo? Então tá. Vamos para a segunda regra. A gente vai usar... Não, pode voltar lá mesmo, no outro slide, pode passar. A gente vai usar essa vírgula para separar o aposto. O que é o aposto, né? Que foi aquilo que eu comentei mais cedo. O aposto vai ser um termo explicativo, né? Ele é chamado, dentro da gramática tradicional, de termo acessório, ou seja, ele não é essencial. Você não precisa dele para entender o que está sendo dito, mas ele traz uma informação a mais, ele traz um plus, digamos assim. Ele traz uma especificação maior. E aí a gente tem várias classificações de aposto, mas é importante só que, no geral, vocês entendam que o aposto vai ser esse termo explicativo. Então, por exemplo, o exemplo que está aqui. Fernanda Montenegro, atriz talentosa, recebeu a homenagem da imprensa mundial. Então, nesse caso, se a gente tirasse o atriz talentosa e só colocasse a oração Fernanda Montenegro recebeu homenagens da imprensa mundial, já teria sentido completo. Porque, como eu falei, o aposto é um termo acessório. Então, a gente usa a vírgula, né? Coloca o aposto entre as vírgulas, que a gente tem aqui um aposto explicativo, que está explicando quem é a Fernanda Montenegro, né? Tá trazendo uma característica dela. Então, quando vocês usam isso, esse é uma das regras mais importantes dentro da dissertação, porque é muito importante que vocês estejam sempre usando apostos para enriquecer o texto de vocês. Então, quando vocês trazem citação, quando vocês trazem um autor ou outro, é bom que vocês falem quem é esse autor, de onde ele veio, enfim. Que eu acho que isso enriquece... Acho não, né? De fato, isso enriquece o texto e aumenta os pontos de vocês na macroestrutura, né? Que é mais questão de conteúdo. Então, muito foco nisso aí. Agora, na regra 3. Essa regra 3 a gente não usa dentro das dissertações com frequência, assim. Mas eu vou trazer para vocês porque... Com frequência não, né? A gente realmente não usa, mas eu vou trazer para vocês porque é importante para trazer essa noção maior de uso da vírgula. Quando a gente fala... quando a gente sempre vai usar a vírgula para separar o vocativo. Então, por exemplo, bom dia, senhor H. O que é o vocativo? O vocativo, ele é um chamamento. É alguém que você está chamando para se comunicar com você, é alguém que você está se referindo. Por exemplo, quando você fala, mãe, onde está minha roupa? Então, o mãe seria o vocativo, né? É aquela ideia do chamar, do buscar. E a gente não usa o vocativo dentro do nosso texto, porque a gente vai usar a terceira pessoa e não a segunda, né? Porque nesse caso, a gente estaria na segunda pessoa, né? Se referindo ao tu. E já traz aqui um diálogo, né? Um discurso direto, que não é o caso da dissertação, porque a gente usa um discurso indireto. Então, a gente não vai usar. Porém, é importante que vocês saibam. Então, o outro exemplo, Maria, chame seu pai. Então, essa ideia do chamar é sempre importante que vocês tenham na cabeça de que vocês sempre vão separar o vocativo por vírgula. Beleza? Agora vamos para a quarta regra. Então, aqui na quarta regra, a gente vai usar a vírgula para separar os adjuntos adverbiais ou locuções adverbiais deslocadas. Eu vou sintetizar essa informação para vocês, para ficar mais claro. Dentro da gramática tradicional, a gente tem aquilo que a gente chama de ordem canônica, que é o quê? Aquela composição de sujeito, verbo e objeto. O que é o sujeito? O sujeito vai ser quem vai praticar a ação da frase. O verbo vai ser a ação, de fato, e o objeto vai ser o complemento do verbo. Então, a gente sempre vai ter essa estrutura. Então, por exemplo, quando a gente fala ela amava a família.
Então, a gente tem aí a composição canônica. Então, não precisa de vírgula, porque você está seguindo a estrutura tradicional de sujeito, verbo e objeto. Porém, quando acontece um deslocamento de posições, que o sujeito vai para o final, ou que o verbo vai para o final, ou o verbo vai para o começo, ou os termos acessórios, como o adjunto adverbial, quando tem uma mudança de posição ali, você vai usar a vírgula para marcar que houve essa mudança. Então, aqui, por exemplo, a gente tem satisfeita, a gente tem a frase que seria na ordem canônica, que é Mariana sorria satisfeita. Aí a gente tem Mariana, que é o sujeito, o sorria, que é o verbo, e satisfeita, que é o adjunto adverbial de modo, tipo, o modo que ela estava sorrindo. Nesse caso, não tem objeto, porque sorrir seria um verbo intransitivo. Então, a gente tem aí essa estrutura que está seguindo a linearidade que eu falei para vocês. Então, essa linearidade do sujeito, verbo, objeto, não precisou de vírgula. Agora, a gente já pegando e transferindo, mudando a ordem para satisfeita, Mariano sorria, a gente meio que mudou a composição e aí a gente isolou a parte que está fora de ordem, que no caso é o satisfeita. Então, ficou satisfeita, vírgula, Mariana sorria. Ou, por exemplo, Mariana satisfeita, sorria. Então, aqui a gente tem uma outra opção de composição. A gente isolou o satisfeita entre vírgulas, porque ele está fora da ordem também. Então, se ele está no começo, a vírgula vem depois. Se ele está no final, a vírgula vem antes. Não, no final, nesse caso, seria a ordem canônica, então não ia precisar usar vírgula. Mas se colocasse no meio, aí a gente deixaria ele entre vírgulas também. Aí aqui tem a observação de que predicativos do sujeito deslocados também são separados por vírgula. Predicativo do sujeito vai ser aquela característica que você dá para o sujeito da frase quando o verbo da frase for um verbo de ligação, né? Que são aqueles verbos que não indicam ação, por exemplo, ser, estar, continuar, permanecer, né? Que dão essa ideia de estado mesmo. E essas são as 4 principais regras de uso da vírgula. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tudo certo? Então, sobre a vírgula... Professora, eu gostaria de perguntar. Pode falar. Eu tenho dúvida por exemplo, vou falar uma frase para ficar mais fácil. Por exemplo, Maria infelizmente caiu. O infelizmente, ele pode ser entre vírgulas ou não precisa colocar vírgula? Então, nesse caso, você tem um adjunto adverbial deslocado, da mesma maneira. Então, seria importante que você colocasse ele entre vírgulas se viesse nessa ordem, de Maria, infelizmente, caiu. Porque a ordem tradicional seria o sujeito, que é Maria, aí o verbo, que é o cair, e aí, depois do verbo, o adjunto adverbial. Então, o adjunto adverbial, sempre que ele está na ordem canônica, ele vem depois do verbo. Então, se ele vem antes do verbo, então você já tem que colocar a vírgula. Já exige que você coloque a vírgula, entendeu? Mais alguém com dúvida, gente? Sobre o uso da vírgula? Não? Então tá bom. De vírgula foi isso, mas eu vou trazer um pouco mais sobre os outros tipos de pontuação. A gente pode adentrar um pouco mais neles para ficar mais claro. Pode passar o slide, professor. Tem esse caso também, que eu quase esqueci, mas é porque a gente não vai usar ele em dissertação, né? A gente usa ele mais quando a estrutura é carta. Então, a gente vai usar a vírgula entre nomes de lugar e data. Então, geralmente, no caso de cabeçalho de carta, por exemplo, né? Que a gente tem que colocar Brasília, 10 de fevereiro de 1990. Ou em endereço, né? Tipo, Rua do Ouro, 229. Então, nesses casos, você também tem que separar por vírgula. Só que isso também não é tão relevante para o nosso tipo de redação, né? Por conta que a gente não usa isso dentro das dissertações, mas em cartas mesmo. Pode passar.
Ok. Aí, aqui a gente vai ter algumas outras regras mais específicas da questão da vírgula. Mas aquelas 4 que eu falei primeiro, com exceção do vocativo que também não tem, né? Mas as 3 primeiras, né, que eu especifiquei, elas são as mais relevantes para dissertações. A professora saiu. Alguém está tendo alguma dúvida? Gente, desculpa, tá? Só um minutinho. Vocês estão gostando da aula? Falem para mim, me deixem um feedback. Estão entendendo? Podem ser sinceros. Cadê a Amanda, a Daiane, o Alexandre? O Alexandre chegou agora. Gente, mil desculpas, viu? É porque eu tenho uma criança pequena, aí ela veio chorar aqui na minha porta. Enfim, desculpa aí, viu, gente? Mas, continuando. Eu vou trazer as outras regras de uso da vírgula, mas as que vocês têm que focar é nessa de fugir da ordem canônica, né? Caso tenha mudança, né? De lugar, assim. Na questão do aposto. E é importante também que vocês lembrem que também separa o vocativo. E na enumeração. Então, os principais para a gente, dentro da dissertação, para que vocês tenham um domínio maior do uso da vírgula sempre colocar postos entre vírgula, enumeração e não esqueçam também do vocativo, embora a gente quase não use, e a quebra da ordem canônica. Então, quebra da ordem canônica, enumeração e o aposto, né? Mas eu vou trazer as outras regras aqui, porque se alguém tiver alguma dúvida, aí a gente vai tirando aí. Então, a gente usa a vírgula para separar palavras ou expressões explicativas. Então, nós preferimos café e eles chá. Então, nesse caso... Não, eu li o exemplo da 7, eu já ia falar esse exemplo, tá? Enfim, na regra 6, a gente vai usar a vírgula para separar palavras ou explicações... palavras ou expressões explicativas. Então, nesse caso, o diretor titubeou, isto é, não concordou de pronto com a decisão. Então, o isto é, que no caso é uma expressão explicativa que você vai usar quando você está trazendo uma explicação, você também pode isolar entre vírgulas. E o por exemplo também, tá? Que o por exemplo a gente também usa bastante em dissertação, então é importante que a gente coloque também o por exemplo. Aí na regra 7, usa-se vírgula quando se tem, quando se omite um termo da oração. Que isso dentro das figuras de linguagem é chamado de elipse ou zeugma. Então, por exemplo, nós preferimos café e eles chá. Então, a gente está omitindo a palavra preferimos. E como está havendo essa omissão aí, é bom. Isso é um bom artifício estilístico para vocês usarem na redação, porque evita a repetição de palavras e isso amplia o repertório de vocês, faz com que fique bem melhor para quem está lendo, para quem está explicando ou para quem está corrigindo. Então, isso usar a elipse, a zeugma, que é essa omissão de um termo que já foi dito anteriormente, desde que fique claro o termo, né? Desde que não fique confuso, mas com o bom uso da vírgula vai ficar claro. Você vai melhorar a sua redação. A gente diminui a repetição, mas tem que fazer um bom uso da vírgula. Então, quando for fazer quando você for omitir o termo dentro da sua redação, por exemplo, nós preferimos café e eles chá. Então, quando for haver essa omissão aí da palavra, que no caso é preferimos, você vai colocar o termo entre vírgulas, tá bom? Então, pode passar de slide. Aí a gente vai entrar na 8ª regra, que aí a gente já entra no emprego da vírgula dentro do período composto, que aí já seria um período mais longo, que tem conjunções subordinadas no meio, enfim, é todo um conteúdo que pode ser que seja mais um tema de aula de gramática mais para frente.
Mas o foco a gente vai usar a vírgula para separar as orações coordenadas assindéticas e sindéticas. As orações coordenadas são as orações que têm sentido completo. Por exemplo, eu caí do carro. Eu caí do carro é uma oração que tem sentido completo. E então ela é coordenada, ela independe de qualquer outra oração para fazer sentido. Então, é muito importante que vocês se atentem a isso. Então, nesse caso, isso é uma oração coordenada assindética, porque a gente não tem nenhuma conjunção. A gente tem eu caí do carro. Não tem conjunções. Conjunções que é aquele conectivo que você usa para, né, entre orações. E as orações coordenadas as orações coordenadas sindéticas vão ser as orações que vão ter conectivo. E aí é importante que vocês entendam isso na hora que vocês forem escrever, porque quando vocês estiverem separando orações coordenadas assindéticas e sindéticas, elas vão ser intercaladas por vírgulas. Por exemplo, desfiz as malas e saímos juntos. Então, a gente tem desfiz as malas, que é uma oração coordenada, porque ela não precisa de conectivo. E tem a segunda oração, que é saímos juntos, que também tem sentido completo e também não tem conectivo. O conectivo que une essas duas orações é o E, que é uma conjunção coordenada. Porque tá só juntando uma a outra. Não tá fazendo nada, assim, não tem uma utilidade, não traz uma dependência entre elas, né? Só traz uma ideia de adição de informação. Então, quando você tem aí duas orações, uma assindética, que no caso é a primeira, né? Desfiz as malas. Aí a gente tem a segunda, que é sindética, porque ela já tem a conjunção, que é o E. Então, E, saímos juntos. Então, quando você vai juntar isso daí, as duas coordenadas, porque as duas têm sentido completo. A primeira, assindética, porque não tem conjunção, e a segunda, sindética, porque tem a conjunção E. Então, quando você vai juntar essas duas orações, a coordenada assindética com a coordenada sindética, você também separa por vírgulas. Essa foi um pouquinho mais complexa. Ficou claro? Se alguém não tiver entendido, pode falar que eu repito. Tá tranquilo? Tudo certo? Podemos continuar, seguir em frente? Então tá bom. Então vamos para a próxima. Regra 9. A gente usa a vírgula para separar orações subordinadas a adjetivos explicativos. Essa aqui eu vou explicar da maneira mais simples, mas é porque ela parte de muitos conceitos. Então, a gente tem oração subordinada. Oração subordinada vai ser uma oração que ela depende de outra oração para ter sentido. Então, por exemplo, suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos. Então, no caso, que eram brilhantes, é uma oração subordinada. É uma oração subordinada. Que tá aí no meio. Vocês percebem que a gramática tradicional, ela tenta complicar a coisa pra gente. Mas a gente pode trazer essa regra 9 como aquela que a gente já tinha falado antes, que é a questão do aposto. Então, de isolar o aposto. Porque quando a gente fala suas opiniões que eram brilhantes, o que eram brilhantes, ele já traz essa ideia de termo explicativo. Então, se a gente tem um termo explicativo no meio da oração, então a gente já sabe que tem que isolar ele entre vírgulas. Então a gente tem aqui essa regra, né, que vem da gramática, mas que muitas vezes a gente tem várias e várias regras que falam a mesma coisa. Então a gente sintetiza, né, para que fique mais fácil para que vocês compreendam. Então, eu não preciso ficar aqui explicando para vocês, nesse momento, o que é a oração subordinada, embora eu já tenha falado que a que depende de outra oração, porque, por exemplo, se vocês falassem só que eram brilhantes, a oração não tem sentido completo. A oração está faltando alguma coisa, está faltando uma informação. Então, ela é subordinada porque ela é subordinada à outra. Ela precisa da oração principal. No caso, a oração principal que seria suas opiniões interessavam a todos, né? Porque é uma única oração que tá quebrada. Então, ele meio que colocou uma oração subordinada entre a sua oração principal.
E aí, essa questão de adjetivas explicativas já é um conteúdo para outra aula, porque é uma coisa bem mais complexa, uma coisa bem mais longa. Mas, basicamente, vocês podem ver aí nessa regra 9, que é aquilo que a gente já tinha falado antes, que é a questão do termo explicativo isolado entre vírgulas, que é o que a gente usa muito dentro das nossas dissertações, porque é muito importante para que a gente enriqueça o nosso texto, para que a gente traga um maior nível de detalhamento, para que mostre que a gente tem um repertório mais expansivo, que a gente tem um maior domínio, né, de variações, de citação. Então, é sempre importante que vocês façam um bom uso da vírgula nesse sentido de trazer termos explicativos para dentro da oração, para que isso aumente a pontuação de vocês na macroestrutura. E usem bem a vírgula, né? Usem a vírgula certinho, para que isso aumente a pontuação de vocês na microestrutura. Beleza? Então, vamos para a próxima. Regra 10. A gente usa vírgulas para separar orações intercaladas. As ofensas, disse ela, foram graves. Então, nesse caso aqui, a gente tem as orações intercaladas seriam... basicamente, a gente tem uma oração, que é as ofensas foram graves, e ela ficou intercalada porque a gente pegou uma outra oração e colocou uma no meio dela. Então, intercalou a oração principal com a outra oração com a primeira oração. Então, a gente aí só tem duas orações, que é as ofensas foram graves e disse ela. E nesse caso aqui, a gente entra naquela outra regra que a gente já falou antes, que tem o mesmo sentido, que é a quebra da ordem canônica. Se a gente tivesse falado as ofensas foram graves, a gente teria a estrutura completa de sujeito, que seria as ofensas, o verbo, que seria o foram, e graves, que seria o predicativo do sujeito, porque no caso foram é verbo de ligação, né? E o disse ela seria um termo à parte, né? Seria um termo acessório. Então, ele viria depois. Então, nesse caso, como a gente está fugindo da ordem canônica, né, a quebra da ordem de sujeito, verbo e objeto, a gente vai colocar entre vírgulas. Então, que nem eu falei para vocês na explicação passada. A gente vai ter várias e várias regras que vêm da gramática, mas que a gente consegue sintetizar. Porque as pessoas fazem parecer que a vírgula é um grande bicho de sete cabeças por conta das suas milhares de regras. Sendo que várias das regras que a gente tem, elas podem ser sintetizadas em uma só. Então, aqui a gente já tem a quebra da ordem canônica de sujeito, verbo e objeto, e por isso que a gente vai usar a vírgula. Entenderam? Eu acho que podemos ir para o próximo slide. Sim, Maria, lembrando que a gente tem ainda 15 minutos, ok? Tranquilo. E aí, agora vamos falar de quando a gente nunca vai usar a vírgula, que isso é muito importante, tá? Isso aqui é para vocês prestarem muita atenção, porque às vezes é mais fácil a gente lembrar quando não usar do que quando usar. Que, no caso, eu espero que vocês se lembrem dos dois, né? Mas vamos lá. Primeiro, você nunca vai usar uma vírgula para separar um sujeito de um verbo. Nunca. Então, por exemplo, se você fala Maria correu muito, não existe você colocar uma vírgula entre o Maria, que é o sujeito, e o correu, que é o verbo. Não existe, gente, fora de cogitação. Então, nunca separar um sujeito do verbo e do predicado no geral, né? Porque tudo que não é sujeito é predicado. Então, aqui temos o primeiro. Nunca, nunca, nunca a gente vai colocar vírgula entre sujeito e predicado. Então, a subida até o mirante deixou a criança cansada. Então, nesse caso, se alguém colocasse uma vírgula ali depois do sujeito, o sujeito é a subida até o mirante. Se alguém colocasse uma vírgula ali, estaria completamente errado e já ia ter perda de nota na microestrutura. Então, não separar, gente. Nunca, nunca, nunca. Segundo, nunca, nunca também é para vocês separarem o verbo do seu complemento. Por exemplo, os cientistas preocupam-se com o efeito estufa. Então, preocupar é um verbo transitivo indireto, porque quem se preocupa com algo ou com alguém. Ou seja, é um verbo que precisa de complemento. Não dá para você falar só os cientistas preocupam-se, porque traz aquela dúvida de
Com o que os cientistas estão se preocupando? Então, fica aí uma dúvida aberta. Então, não tem sentido completo. Então, precisa de um complemento. Então, se precisa de complemento, verbo transitivo. Se o precisa que o complemento tenha preposição, no caso, quem se preocupa com algo e não algo. Então, se tem o com e o com a preposição, então é verbo transitivo indireto. Só para vocês focarem nisso aqui. Eu sempre falo para os meus alunos que o verbo transitivo direto é quando o verbo se liga diretamente com o seu complemento. E o indireto é quando ele não vai se ligar diretamente, porque a preposição meio que vai estar entre os dois. Meio não, né? Que vai estar entre os dois. Então, nesse caso, preocupam-se com o efeito estufa. Como seria, por exemplo, eu gosto de você. Então, quem gosta de algo. Agora, por exemplo, eu amo você. Quem ama algo. Então, o verbo amar, ele se liga ao seu complemento de maneira direta, não precisa de complemento. Então, amar seria um verbo transitivo direto. E no caso, preocupam-se, que é o exemplo que está aí no slide para vocês, é um verbo transitivo indireto. Precisa de complemento e precisa de preposição. Enfim, agora que expliquei um pouco por alto o que é o verbo e o seu complemento, é importante que você nunca separe por vírgula o verbo do seu complemento. Assim como você nunca vai separar o sujeito do seu predicado, não separe o verbo do seu complemento. Beleza? Alguma dúvida? Não? Então, vamos para o próximo. Pode passar. Isso. Aí aqui a gente já volta pro ponto e vírgula. Então, dá para dar uma explicada nele maior, né? Porque a gente ainda tem um tempinho. Mas eu quero saber se ficou alguma dúvida em alguma das coisas que eu falei. Questão de verbo transitivo, da oração coordenada, que eu expliquei ali na hora de falar da vírgula. Sobre o uso da vírgula, o não uso. Tá claro para todo mundo? Ficou claro? Nenhuma dúvida? Bom, então vamos dar mais uma olhadinha aí no ponto e vírgula para a gente já encerrar a aula. Então, o ponto e vírgula, ele vai indicar uma pausa mais longa que a vírgula. Eu, como falei, não gosto dessa ideia de pausa, né? Porque isso é um sinal de pontuação, ele não é vocal. E a pausa, ela dá uma ideia de oral, né? Porém, eu acho que é um jeito mais fácil de explicar. Então, quando que a gente vai usar o ponto e vírgula? A gente vai usar o ponto e vírgula para separar as partes que têm orações já separadas por vírgulas. Como assim, Maria Luísa? Vamos olhar nesse exemplo aqui, ó. Já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas. Então, a gente tem aí a primeira oração, que, ó, não precisou de vírgula até aí. Aí, a gente vai entrar na oração subordinada. Então, ó, já colocamos entre vírgulas, já botou a vírgula aí. Mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Então, a gente já usou a vírgula para separar duas orações. Entendeu? Como a gente já usou a vírgula e a gente usou a vírgula, vocês podem ver aí que a gente usou a vírgula em duas orações que elas eram complementares, que uma seguia a ideia da outra. Porém, quando a gente vai, tipo assim, se manter no mesmo assunto, mas com uma ideia nova, a gente tem a opção de usar o ponto e vírgula. Aí aqui, ó, usou o ponto e vírgula, aí já começou a ideia de há anos vivo sem nenhum desses abrigos e também, como toda a gente, sem chapéu. Então, a gente tem aí esse texto que eu acho que ele dá para explicar bem. No caso, a gente tem aqui o uso da vírgula no começo, né, que separa essas duas primeiras orações, porque a gente tem a introdução da oração subordinada. Então, antes de mas, quase sempre vocês vão usar vírgula. Na verdade, eu posso dizer que 99 das vezes, antes de mas, porém, contudo, entretanto, vocês vão usar vírgula. E aí, quando você já separou duas orações por vírgula, mas você ainda vai manter essa linha de pensamento, mas vai iniciar uma nova ideia, então você já pode usar o ponto e vírgula. Então, você usou o ponto e vírgula aí para dar início
a uma ideia que é pertinente, mas é diferente, vem: há anos vivo sem nenhum desses abrigos. E também, como toda a gente, tá vendo aqui, como toda a gente é um termo explicativo, por isso que tá entre vírgulas. Então, a gente tem aqui outro exemplo. Como toda a gente, sem chapéu. Então, basicamente, essa é a primeira regra do ponto e vírgula. Você vai usar para separar orações depois que você já usou a vírgula para separar orações. Beleza, gente? Ficou tranquilo? Pode passar. Separar itens em uma enumeração. Então, a prova constará de um estudo do texto, 5 questões gramaticais contextualizadas, uma redação sobre o tema abordado no texto. Mas, professora Maria, você não acabou de falar pra gente que a gente usa a vírgula na enumeração? Sim, mas geralmente você usa a vírgula quando você vai enumerar palavras. Aqui você está enumerando orações. Então, a gente tem: a prova constará de um estudo de texto, 5 questões gramaticais contextualizadas, uma redação sobre o tema abordado no texto. Tanto que eu imagino que todos vocês tenham lido o edital da prova e vocês podem ver que tem muito ponto e vírgula no edital, porque constantemente eles estão enumerando as coisas e geralmente estão enumerando orações. Então, por conta disso, é o uso do ponto e vírgula. Agora, se a gente estivesse enumerando palavras, apenas palavras, aí a gente usaria a vírgula. Beleza? Tranquilo? Pode passar. 5 minutinhos. Tranquilo. Aí os 2 pontos é aquilo que eu já falei mesmo, que ele vai introduzir fala, só que no nosso caso isso não é relevante porque não pode ter fala em dissertação, e introduzir uma citação. Isso é muito importante pra gente, tá? Por exemplo, diz Mônica Hector em Manual de Semântica. 2 pontos. Aí tem aí o que ela diz: a aceleração do mundo moderno impõe o repensar da ciência. Nesse caso aí, isso é uma opção muito boa para vocês quando forem fazer redação. No caso de usar os 2 pontos. Vocês podem usar, poderiam usar vírgula, ou, enfim, até aspas, né? Caso fosse a citação direta de exatamente aquilo que ela disse, é aquilo que você vai reproduzir. Mas eu gosto muito do uso de 2 pontos no uso de citação. Dessa maneira aí, que aí mostra que você realmente tem o domínio da citação, porque você bota os 2 pontos, bota aquilo que é dito, já citou de onde veio, se você souber o ano também, maravilhoso, mas muito importante esse movimento estilístico aí, tá bom? Então, muita atenção a isso. Pode passar. E aí aqui tem: introduzem uma explicação, resumo ou consequência do que se disse antes. Aí tem esse exemplo aí. Então, é basicamente o que eu falei no passado, de introduzir uma explicação, por exemplo, que dessa ideia de fala também, esse novo termo. Os 2 pontos podem introduzir um aposto, tipo um aposto explicativo também, mas aí eu já acho que é melhor colocá-lo entre vírgulas. Tá bom? Então, é basicamente a mesma coisa. Pode passar o slide. E as reticências, eu nem vou entrar tanto nesse mérito, porque eu acho que a gente nem precisa falar sobre ela, porque a gente não vai usá-la. Então, a gente pode pular também. Mas eu acho que agora vamos falar só sobre os parênteses. Fazer comentários ou intercalações acessórias dentro da dissertação. Eu não sugiro que vocês usem para esse fim. O quanto vocês puderem evitar o uso de parênteses, eu sugiro que vocês façam. É melhor que se use travessões e vírgulas. E que usem o parênteses mesmo só para especificar a sigla, como BNCC, MEC, enfim, e todos os outros que vocês precisarem. Indicações bibliográficas, enfim. Gente, basicamente, agora, para o final do slide, só vai estar falando de reticências mesmo. Eu acho que a gente pode fechar aqui, porque a gente já falou mesmo do que era de fato importante, que foram os pontos, e a vírgula e o ponto e vírgula, que são os que a gente de fato vai usar. Acho que agora
Agora no slide vai falar só das interrogações, do ponto de exclamação e da reticência que nós não vamos usar. Ah, Então, sim. Muito bom. Obrigado, professora Maria, pela aula de português. Gente, vamos abrir a câmera aí rapidinho, só para eu colher algumas informações de vocês. A gente ainda tem aqui alguns 2 minutinhos. Amanda, Dayana, Alexandre. Vamos lá? Eu queria saber quais são os conteúdos em português que vocês possuem mais dificuldade para próximos encontros, para que a gente venha trabalhá-los. Vamos lá, Amanda, Dayana, Alexandre. Quais são os conteúdos que vocês possuem mais dificuldade em português, nessa parte gramatical, quando se leva para a redação? Como, por exemplo, pontuação, regência, concordância, crase. Qual é o maior problema de vocês? O que vocês diriam? Concordância nominal e verbal. Vou anotar aqui. Concordância, Dayana. Pode falar, Alexandre. Podem falar todos ao mesmo tempo. A gente só tem 1 minutinho agora. Concordância. Daiane, concordância, né? Alexandre, pode falar. será que ele levantou a mão sem querer? Não sei. Professor, eu não sei se é na parte de regência ou de... É a transitividade do verbo. É regência verbal. Regência verbal, Uhum. Daiane, concordância. É bom que esses dois conteúdos de concordância e regência, eles caminham bem juntos, assim. Muito. Tem que estudar a parte de verbos. Isso. Agora vocês estão me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. É concordância também, tá? Concordância, Alexandre também. E, Amanda, me fala um pouquinho sobre o problema que você estava tendo na redação, para que a gente possa trabalhar ele melhor amanhã. Ah, tá. Então, eu não dominava muito o assunto, né? É um assunto novo para mim. Eu sou assistente social, eu tenho muito mais conhecimento da área da saúde e da área da assistência social do que da área da educação. E o tema, eu achei ele muito extenso. E eu não tinha assistido às aulas ainda. Sim. Sabe? E eu estou estudando pelo material do GRAM e eu estou achando assim muito fraco. Eu também achei. A aula vai finalizar aqui. A aula vai finalizar. Então, agradeço vocês pelo encontro de hoje e a gente se vê amanhã na aula de redação. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.